Amém. Mais uma vez, graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu peço que todos abram comigo, por favor, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Leiamos. A partir do versículo 37 diz assim, capítulo 2 de Atos. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós queremos pedir o Teu auxílio, Senhor. Nós queremos pedir da Tua parte que o Senhor nos ensine. Como todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar o Teu nome, e um servo Teu sobe aqui neste lugar, neste púlpito, e prega a palavra, nós queremos, como todas as vezes é feito, nós queremos Te pedir humildemente que o Senhor nos ensine pela Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, toque no mais profundo do nosso ser. Faz assim, Senhor. Esse é o nosso mais humilde pedido. Não estamos aqui para ouvir um homem em pé falar. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra através da Escritura lida e explicada. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Faz assim, conforme a Tua vontade, é que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como nós estamos já há alguns domingos, algumas semanas, a gente está ouvindo e estudando sobre igreja. O que é igreja? O que é ser igreja? Nós já falamos sobre o propósito da igreja. Nós já falamos sobre os atributos da igreja. E no domingo passado nós começamos a falar quais são as marcas da igreja. E essas marcas da igreja que a gente começou a falar é que a igreja do Senhor é aquela que prega a palavra de Deus e aquela que administra bem o batismo e a ceia do Senhor. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. E no domingo passado, como o tempo foi muito curto, só deu tempo a gente ver sobre a palavra. Só deu tempo a gente ver a marca da igreja, a primeira marca da igreja, que é a pregação correta da palavra de Deus. E como pregação correta da palavra de Deus, nós vimos que a pregação correta é aquela que tem uma teologia bíblica como a base da pregação. E essa teologia bíblica, ela ensina tudo, ou melhor, aquilo que é correto em relação ao nosso Deus.
E se você está bem lembrado, nós falamos que o nosso Deus, Ele é o quê? Criador, santo, Criador, devagar. Criador, santo, fiel, amor, e Ele é soberano. Então essa é a base da pregação correta. É o conhecimento correto sobre Deus. E em segundo lugar, nós vimos que se o conhecimento correto sobre Deus é a base da pregação correta, o ensino correto é o Evangelho no centro. O Evangelho precisa ser o centro do ensino da igreja. E a partir do Evangelho, todas as demais coisas a gente ensina. Porque não existe nada, nenhum ensino na igreja do Senhor fora do Evangelho de Jesus. Tudo parte do Evangelho, absolutamente tudo. Você quer aprender sobre como viver uma vida marital entre marido e mulher? Parta do Evangelho. Parta do Evangelho. Porque partindo do Evangelho você vai tendo uma vida transformada pelo Evangelho, você vai aprender a ser o melhor marido. Tendo uma vida transformada pelo Evangelho, você vai aprender a ser uma melhor esposa. Tendo uma vida transformada pelo Evangelho, você vai aprender a ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Então qualquer ensinamento na igreja precisa partir do Evangelho. Por isso que o Evangelho, ele é o centro de todo ensino na igreja. Amém? Amém? O Evangelho tem que estar no centro. Você quer aprender a ser o melhor profissional? Parte do Evangelho. O Flávio está lendo um livro que eu emprestei para ele. Como é o nome do livro? Como integrar fé e trabalho. Como integrar fé e trabalho, do Timóteo Keller. Ele vai ensinar como é que nós mostramos ou como é que nós apresentamos a nossa fé no ambiente de trabalho. E só é possível fazer isso se nós partirmos a partir do Evangelho. Então, se o ensino correto sobre Deus é a base do ensino correto da palavra, o Evangelho é o centro do ensino correto da palavra. Amém? Então essa é a primeira marca da igreja que nós falamos na semana passada. E a segunda marca da igreja, que é o que nós vamos falar hoje, é a administração correta das ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Eu quero, irmãos, tentar aqui ser o mais objetivo, o mais sucinto possível. Eu não quero me estender bastante, tendo em vista que na semana passada essa mensagem durou mais de 1 hora. Não sei se vocês perceberam, mas ela durou mais de 1 hora. E tendo em vista que no final do culto nós iremos ter a apresentação dos ministérios, eu gostaria que nós pudéssemos ser o mais sucinto e objetivo possível com relação a essa segunda marca da igreja, que é a administração correta do batismo e da ceia do Senhor. Amém? Nós iremos partir desses versículos que nós lemos aqui. Porque nesses versículos que nós lemos, a gente viu aqui que a igreja no primeiro século, ela tanto praticava o batismo, como ela praticava a ceia do Senhor. A gente viu aqui que nos versículos 38, quando no versículo 37 os irmãos perguntam, ou melhor, aqueles homens perguntam, o que faremos? E aí a resposta do apóstolo Pedro é: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. No versículo 42 a gente vê que aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então isso é uma marca da igreja do Senhor. Eu ouso a dizer aqui que por assim dizer, que toda comunidade cristã, que todos aqueles que se intitulam cristãos, que vivem como igreja do Senhor, eles devem e precisam ser batizados
e precisam participar dessa comunhão que é a ceia do Senhor, dessa celebração bem falada aqui pelo Flávio na ceia do Senhor. Todos os cristãos, todos aqueles que se intitulam cristãos, todos aqueles que carregam o nome de Cristo, eles precisam passar por essas duas coisas. Eles precisam batizar e eles precisam viver ou participar dessa comunhão que é a celebração da ceia do Senhor. E eles devem fazer isso porque não é uma instituição humana. Tanto o batismo como a ceia do Senhor não é uma instituição feita por homens. Foi algo que o próprio Jesus, ele instituiu. Através tanto do exemplo pessoal, como através de ordenança. Jesus foi batizado? Sim ou não? Sim. Então ele deu o exemplo. E em seguida, abram aí por favor, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Vamos ver aí o que é que o próprio Jesus ensina. Deixa apenas, irmãos, antes da gente ler, deixa eu explicar uma coisa aqui, porque existem irmãos que estão nos visitando hoje e está com cara de doutrina. Eu falei isso na semana passada e eu quero repetir. Nós estamos numa série de pregações sobre igreja, porque no meio do ano nós iremos estabelecer uma liderança e é necessário falar sobre o ensino de igreja. E esses cultos que nós estaremos ensinando sobre a igreja, eles terão sim uma cara de culto de doutrina, mas essa é a ideia. E por que culto de doutrina no domingo? Porque é o dia onde a maior parte da igreja está reunida. Então, todas as vezes que for eu na pregação, pelo menos até nós estabelecermos a liderança, esse culto de domingo terá um pouquinho de cara de culto de doutrina. Amém? Amém. Ainda bem, irmãos, que para graça e honra e glória de Deus não sou eu sempre no domingo, né? Para não ter sempre cara de culto de doutrina. Mas vamos ler. Eu peço que o irmão leia do versículo 18 ao 20, Mateus 28. Por favor, alguém. NVI. Amém. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então o próprio Jesus, ele estabelece tanto o batismo como a ceia do Senhor. E ele estabelece tanto por exemplo como por ordenança. O texto que a gente leu, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for, ele estabelece a ordem do batismo. Quando ele se reúne com seus discípulos na ceia, ele estabelece a ceia do Senhor. E ele não apenas estabelece, como ele participa junto com os seus discípulos da ceia. Então nós podemos ver que Jesus, quer por exemplo, ou quer por ordenança, ele estabelece essas duas marcas como marcas de uma igreja dele, uma igreja de Jesus. Como segunda marca, essa igreja, ela pratica ou administra de forma correta a ordenança, ceia e batismo. Então uma igreja que pratica essa ordenança, ela está obedecendo tanto o ensino como o exemplo de Jesus. Vocês entenderam? Amém?
uma igreja que pratica essas ordenanças, ela está obedecendo o exemplo de Cristo e o mandamento de Cristo. E quando uma igreja ela não pratica, ela está falhando. Ela está falhando nesse objetivo de cumprir a palavra de Deus. Ela está falhando nisso. Se uma igreja não pratica ou ela ensina que não há uma necessidade, por assim dizer, do batismo, ou se ela ensina que a ceia ela não é assim tão importante, ela está falhando nisso. Ela está falhando em cumprir, em se submeter ao ensinamento das Escrituras. E nós falamos na semana passada que o ensino correto da palavra é a marca de uma igreja. E não apenas o ensino correto, mas a prática desse ensino é o que vai definir se nós somos ou não uma igreja. Se nós somos ou não pessoas que servem a Deus. Se nós somos ou não discípulos de Cristo. Ou se nós somos apenas pessoas que se reúnem no domingo para se ver, para conversar, para comer na cantina. É o que vai definir se nós obedecemos ou não obedecemos a palavra de Deus. É isso que vai definir quem nós somos. Se aliás, se nós somos ou não o povo de Deus. E vocês bem sabem que a gente vem trabalhando aqui, não apenas nos domingos, mas nos cultos de doutrina, que se nós começarmos a nos deixar levar por todo o vento de doutrina, nem igreja nós seremos. Se nós começarmos a implantar aqui coisas como a religião judaica ensina, e que tem muitos grupos que estão implantando coisas da religião judaica, nem igreja mais a gente vai ser. Talvez um judeu de quinta categoria, mas não igreja. Não igreja. Portanto, o batismo e a ceia do Senhor é a segunda marca de uma igreja que verdadeiramente é uma igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? Amém. Eu gostaria de que a gente pudesse falar um pouco de cada uma das duas. E eu quero começar pela ceia do Senhor. E eu queria falar duas coisas. A primeira coisa que eu queria falar sobre a ceia é o modo correto do batismo. E em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre as pessoas apropriadas ao batismo. Quem precisa ser batizado? Ou quem é que vai chegar ao batismo? Ou quem nós devemos batizar? Então, como modo correto para o batismo, eu gostaria de defender aqui, e vou defender aqui, a imersão. Vou defender que a forma correta de batizar é mergulhar a pessoa na água, não apenas aspergir. E vou defender essa questão porque a palavra grega para batismo, que é baptizo, ela é melhor traduzida para mergulhar na água, imergir na água. Quando ela é traga para o português, é o que satisfaz melhor o sentido do batismo. Por isso nós vamos aqui defender que batismo da forma correta é mergulhar na água, é imergir. Porém, com muito cuidado e sem parecer ser um herege, eu quero fazer uma observação. Quando eu defendo que batismo é por imersão, eu quero salientar algumas situações especiais. E o que fazer nessas situações especiais?
Por exemplo, eu lembro que há muitos anos atrás, o meu ex-sogro, o Isaías, ele pregou o evangelho para a sua sogra. E ela já estava moribunda, já estava quase à morte. Ela estava com câncer, muito debilitada, com problemas seríssimos de respiração. A minha pergunta é: como batizar uma mulher dessa por imersão? Como mergulhar uma mulher dessa que ela vai correr o risco de você mergulhar ela e matar? Eu sei que o batismo representa a morte de Jesus, e que a semelhança dele nós morremos, mas não é uma morte literal. Então como faz? Não batiza? O que a gente faz nessas situações? Então, por mais que eu esteja aqui defendendo que batismo, a melhor palavra para traduzir por batismo, a palavra batismo é mergulhar, emergir, é o que satisfaz o sentido da palavra, porém existem os casos especiais e que precisa ser levado em consideração. Nesses casos especiais, nós devemos considerar uma outra prática. Nós devemos considerar não mergulhar. Devemos considerar aspergir, molhar e não mergulhar. Você já viu uma pessoa que tem câncer no pulmão? Alguém já viu uma pessoa que tem câncer no pulmão? Como é que ela fica? Você mergulharia uma pessoa dessa na água? Eu não estou falando de pessoas que têm fobia. Eu batizei a Luciana e ela tem fobia, assim como eu, de mergulhar. E eu disse: Luciana, fica tranquila, vai ser no instante, não vou te deixar lá embaixo. Assim que eu te enfiar na água, eu já te puxo. E ela estava nervosa. Eu não estou falando disso, eu estou falando de problemas sérios de saúde. Então, por mais que a palavra batismo signifique mergulhar, imergir, devemos considerar os casos especiais. Amém? Amém. Nesses casos, devemos considerar outras práticas. Mas isso não é uma regra, é exceção. A regra é que batismo, o modo correto de batizar é, de que maneira? Mergulhar, imergir, descer até o final. Amém? Amém. Essa é a maneira correta. Quem está pronto para o batismo? Quem nós devemos batizar? Quem são as pessoas que devem ser batizadas? As pessoas que devem chegar ao batismo são aquelas que, em primeiro lugar, creem em Jesus. E, em segundo lugar, aquelas que se arrependem dos seus pecados. Caso contrário, o batismo não tem valor algum. Se uma pessoa chega ao batismo sem crer em Jesus, ou sem se arrepender dos seus pecados, ela está simplesmente tomando banho. E tomar banho a gente faz no banheiro. Não precisa chegar numa piscina, não precisa chegar num tanque, não precisa chegar num rio, numa lagoa, no mar. Banho a gente toma em qualquer outro lugar. Mas as pessoas que estão prontas ao batismo é aquela que crê e aquela que se arrepende dos seus pecados. E isso, irmãos, e isso nos ensina a palavra. A palavra ensina que tanto aquele que batiza tem que batizar os que creem e se arrependem, como ela ensina que aqueles que vão ser batizados são aqueles que creem e se arrependem. Quer ver? Abra aí comigo. Não sei se você saiu de lá, mas Mateus 28, do 18 ao 20, vamos voltar para lá. Aqueles que batizam são ordenados a batizar
aqueles que se arrependem. Amém? Se alguém achou, pode ler, por favor. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Até o 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15 e 16, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Amém? Amém. Então, o batismo para aqueles que creem é uma ordem para aqueles que vão batizar. E o batismo para aqueles que vão ser batizados também é uma ordem para aqueles que creram e se arrependeram. Olha aí, Atos 2:38, um dos textos que nós lemos, o texto que a gente leu no início, Atos 2:38. Ele diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus o Cristo. Amém? Então o batismo é uma ordem tanto para aqueles que vão batizar, como uma ordem para aqueles que vão ser batizados. E aqueles que vão ser batizados, como aqueles que vão batizar, precisam ser aqueles que creem e se arrependem. Ficou claro isso? Aqueles que batizam, eles têm que batizar aqueles que creem e se arrependem. E aqueles que vão ser batizados, têm que ser aqueles que creem e se arrependem. Caso contrário, repetindo aqui, caso contrário, só será um banho que essa pessoa vai tomar. É por isso, irmãos, escute isso. É por isso que no meio das congregações existem tantas pessoas que nunca nasceram de novo, que nunca se converteram, que não se arrependeram dos seus pecados, que verdadeiramente não creram em Jesus. Elas só tomaram banho. Elas nunca em seu coração almejaram deixar o pecado e se voltar para Cristo. Lembre-se, eu falei sobre isso, mostrei aqui que aquelas pessoas que têm o Evangelho no centro, elas são aquelas que abandonam o pecado, se arrependem e se voltam para Jesus, creem nele. Esses têm que ser batizados. São esses que precisam chegar no batismo. E as igrejas estão lotadas de pessoas que nunca nasceram de novo, que ainda amam o pecado, que ainda não estão totalmente prontas para abandonar o pecado de vez. É como, deixa eu dar um exemplo aqui, uma ilustração muito antiga, talvez até você já conheça. É como alguém que comprou uma casa e aquela pessoa que vendeu a casa para ele disse o seguinte: olha, a casa eu vou vender para ti, mas esse armador aqui é meu. Engraçado, tem um armador aqui, né?
E aí a pessoa pensou assim, o comprador pensou, bom, é um armador, se eu vou ter toda a casa, tudo bem, não tem problema. E anos se passaram, aquele armador lá, o dono do armador nunca veio e ele ficou tranquilo com isso. Certa vez o comprador da casa estava dando uma festa em família, muitos convidados, muitos familiares, e aí o dono do armador chegou e colocou um saco pendurado naquele armador, um saco de coisas podres, muito fétidas, coisas com odor terrível. Sabe aquele odor de animal morto há muitos dias? Colocou lá. O dono da casa, aquele que comprou, protestou e disse, não, você não pode colocar isso aí, eu estou com convidados. E ele disse, eu posso, porque o armador é meu, eu boto o que eu quiser. Essa é a ilustração, irmãos, de alguém que se entregou totalmente a Jesus, mas ainda deixou um espaçozinho lá para as porcarias. Um espaço para o inimigo vir e pendurar as porcarias dele. E essas porcarias fedem. E essas porcarias não agradam. Nós precisamos nos entregar totalmente a Cristo, de forma que nós devemos nos arrepender e crer, aborrecer o pecado e amar a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não é isso que diz o texto? Porque nós vamos guardar espaços para as porcarias. A nossa vida pertence a Ele, só a Ele. Portanto, nós que fomos batizados e aqueles que almejam o batismo, precisam, antes de chegar ao batismo, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. É esses que precisam chegar ao batismo. Em terceiro lugar, as cartas de Paulo nos remetem a isso, que aqueles que precisam ser batizados são aqueles que se arrependem e creem. Abra em Romanos. As cartas de Paulo mostram uma ligação muito íntima entre os que creram e os que foram batizados. De tal maneira que parece que quando Paulo está falando daqueles que crerem, daqueles que creram e daqueles que foram batizados, parece que ele está falando da mesma coisa. Olha aí, do versículo 1 ao 3. Alguém lê, por favor. Qual capítulo? Eu falei não? Não. Perdão, irmãos. Capítulo 6. 1 ao 3. Do 1 ao 3. Romanos do 1 ao 3 fica difícil, né? E diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Amém. Amém. Quando Paulo está falando de crer e batismo, parece que ele está falando de coisas gêmeas, de coisas semelhantes, a ponto de quase que se confundir umas com as outras. Não há nas cartas de Paulo a possibilidade, ele não abre a possibilidade de alguém que creu e não foi batizado. Ele não abre para isso. Na mente de Paulo, nas suas cartas, é possível observar que quando Paulo fala de alguém que creu, ele está implícito que esse alguém que creu foi batizado. Não há a possibilidade das duas coisas serem divorciadas, porque aquele que crê, ele almeja o batismo. Está
Está claro isso nas cartas. E para fechar, Pedro associa o batismo à salvação. Abre em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Alguém lê, por gentileza? Três, 21. 3:21. 1 Pedro 3:21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos. Porque, embora Pedro está dizendo aí que o batismo salva, o texto aí, ele tem alguns detalhes que é necessário a gente perceber. O batismo não cria a realidade da salvação. Notem o que é que Pedro está dizendo aí. Quando ele diz que agora o batismo salva, e ele fala que, continua a leitura aí do versículo 21, ele fala agora o batismo salva, aí depois ele fala sobre lavar a carne. Não é isso? Imundícia da carne. Isso. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: quando você é batizado, ou quando você se molha, seja no batismo ou de outra maneira, quando você está tomando um banho, uma imundícia da sua carne é retirada. Ou seja, aquilo que estava sujo em você é lavado. Não é isso que acontece quando a gente toma banho? Sim ou não? Sim, só que no batismo não é retirada a imundícia da carne, mas é retirado a imundícia espiritual. Porém, só quem pode fazer essa retirada é o Espírito Santo de Deus. Porque no Evangelho de João diz que é o Espírito Santo quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então o que Pedro está dizendo é que o batismo simboliza aquilo que aconteceu, aquela lavagem íntima feita pelo Espírito. É disso que Pedro está falando. Vocês entenderam? Ainda bem. O batismo não cria a realidade da salvação. A realidade da salvação, ela foi criada em Cristo na cruz. O batismo simboliza isso. É o que a gente leu em Romanos 6. Nós fomos batizados em semelhança da sua morte. É isso que faz. É isso que é o batismo. O batismo não salva. Porque pensem o que a gente acabou de falar. Para quem é o batismo? Para quem é o batismo? E se alguém não creu e não se arrependeu e foi batizado, ele foi salvo? Não! Então o batismo é o símbolo daquilo que o Espírito Santo faz aqui dentro de nós. Ele lava, ele muda, ele limpa e simboliza aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A nossa realidade como igreja de Cristo não crê assim. Não crê. Nós como igreja de Cristo, nós no sentido congregacional da palavra, crê que o batismo salva. Eu afirmo para vocês
que o batismo não salva. A fé em Cristo salva. E o batismo simboliza essa fé em Cristo. É isso que ele faz. Eu queria ler algumas coisas que alguns homens falaram com relação ao batismo. Um homem chamado Herman Bavinck, ele disse que os benefícios, escute isso, da regeneração e da justificação tem o seu significado no batismo. Isso é verdade. Os benefícios da justificação e da regeneração têm o seu significado no batismo. É isso, irmãos. O batismo não tem poder de salvar ninguém. Quem salva é Cristo na cruz. A nossa fé nele, o arrependimento dos nossos pecados, que é simbolizado pelo batismo. Amém? Calvino disse o seguinte: a marca pela qual, ele se referindo ao batismo, ele diz que o batismo é a marca pela qual nós confessamos publicamente que queremos ser reconhecidos como povo de Deus. É isso que é o batismo. Amém? Você crê assim? Amém. Amém, porque eu também. Então, o batismo, ele não é tão elevado para causar a salvação, mas ele também não é diminuído a um simples sinal. Pedro, quando ele fala que o batismo salva, ele fala de uma coisa quase simultânea: salvação e batismo, sendo que o batismo em si não salva, é o símbolo daquilo que Cristo fez na cruz. E quando somos batizados, nós simbolizamos essa salvação que Cristo proporcionou para nós na cruz do Calvário. Amém? É isso que é o batismo, e é para esses que são o batismo. Uma última frase. Mark Dever disse que o batismo é uma confissão pública da obra salvadora na vida do crente. É a iniciação pública do crente na família da fé. Isso é o batismo. Ele não traz a realidade da salvação. Ele não produz em nós a fé. Ele não produz em nós o arrependimento. O batismo é para aqueles que creram e se arrependeram. E aí ele foi batizado. Amém? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu estou defendendo que o batismo é importante. E ele é importante para qualquer cristão. Aquele que crê e se arrepende, ele deseja o batismo, ele quer passar pelo batismo, ele tem que ser batizado. Entretanto, o batismo em si, por si só, batismo por batismo, não salva ninguém, a não ser que esse que esteja sendo batizado creia e se arrependa. E aí, o batismo vai simbolizar na vida dele aquilo que Cristo fez na cruz por ele. Todo cristão precisa ser batizado, mas o batismo por si só não salva ninguém. Essa é uma realidade que as Escrituras nos ensinam. E é essa realidade que nós precisamos crer, aprender e viver por ela. Amém? E a ceia? O batismo é para os que creem e se arrependem. E a ceia? Quem deve cear? Quem deve participar deste momento solene ou solene? Quem deve? Quem deve participar? A resposta é aqueles que foram batizados. Esses devem participar
da ceia do Senhor. E como é que nós fazemos a ceia? Como é que nós participamos? É simples. A ceia não precisa de coisas mirabolantes, uma cerimônia cheia de coisas mirabolantes. Quando a gente participa da ceia, solta fogos lá fora. Não precisa de nada disso. A ceia é simples. Jesus, quando participou da ceia com seus discípulos, ele fez algumas coisas. Ele orou, não é isso? Ele deu graças, não foi isso? Ele orou. Quando ele participou da ceia, ele agradeceu. Quando ele participou da ceia, ele cantou. O quê? Vocês nunca leram a ceia, né? Ele cantou um hino. É assim que participamos da ceia. E quando participamos da ceia, nós celebramos a morte do Senhor. Participamos da ceia, celebramos a morte do Senhor. É simples. Porém, irmãos, muitas vezes eu creio que a gente não dá devida importância a esse momento. Às vezes estamos na ceia e estamos conversando o quê? Sei lá, sobre trabalho, sobre qual foi o time que ganhou. Às vezes estamos no momento da ceia e estamos em pé lá fora. Às vezes até nos levantamos e vamos no banheiro. Às vezes comemos o pão que simboliza o corpo de Cristo e não sabemos nem o que é que estamos fazendo. Tomamos o suco que simboliza o sangue de Jesus e parece que estamos tomando, sei lá, alguma coisa que não suco. Não damos a devida importância a esse momento tão importante, que é para aqueles que professam o nome de Jesus. Quando participamos da ceia, irmão, quando participarmos da ceia, estejamos em nossa mente, tenhamos em nossa mente, assim como o Flávio falou aqui, aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Que possamos lembrar de tão grande sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Porque todos aqueles que professam o nome de Jesus participam e celebram a ceia do Senhor, anunciando assim a sua morte expiatória na cruz. Essa é a segunda marca. A administração correta do batismo e da ceia do Senhor. Só para ver se vocês entenderam. Como é a forma correta de batizar? Quem deve ser batizado? Quem é que deve participar da ceia? E a ceia é uma celebração simples, a qual o próprio Jesus estabeleceu e deu as diretrizes. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.